O riacho que esqueceu como correr havia um riacho chamado Ágil, que serpenteava pela floresta desde tempos imemoriais. Suas águas eram um convite ao movimento, um prisma líquido que refratava o sol em 1000 partículas de luz dançantes. Ele não corria, ele sorria montanha abaixo em um rumor de segredos frescos e pedras polidas. Tudo mudou no dia em que o silêncio caiu. Não foi um silêncio comum, de ausência de sons, mas um silêncio pesado, como se o ar tivesse se tornado algodão úmido. Ocorrera além das colinas Angios-Romans, com suas máquinas de dentes afiados, morderam o coração da montanha para erguer uma grande parede de concreto. Eles não bloquearam o curso de Ágil, mas algo mais profundo, bloquearam sua fonte. Não a fonte de água que ainda minava da terra, mas a fonte de seu impulso. Aquele chamado ancestral, que vem do alto, do degrau de uma cachoeira, da inclinação implacável do mundo. Ágil sentiu o chamado se apagar. Suas águas, antes vivas e determinadas tornaram-se hesitantes. A correnteza, que era um músculo líquido, afrouxou em um pânico silencioso. Ele tentou se lembrar. Como se começa a correr? Era preciso inclinar o corpo, empurrar com as pedras do leito, sussurrar uma senha para a gravidade. Suas margens, antes lavadas e límpidas, começaram a entupir-se de folhas mortas e sedimentos preguiçosos. A água, clara e fria, ficou turva e morna. Um véu de lodo dourado cobriu as pedras, abafando sua música. A floresta ao seu redor entrou em luto. Os salgueiros, que antes se encharcavam de alegria com suas pontas nas curvas, murcharam. Os pássaros que bebiam de seu reflexo migraram. A lontra, sua grande amiga, bateu nele com as patas dianteiras, num gesto de súplica, mas sentiu apenas a estagnação. Ágil, o que há? Coachavam as rãs. Ele não sabia responder, havia esquecido até mesmo a linguagem do fluxo. No fundo desse poço de esquecimento, uma memória tênue lhe veio. O som de vozes humanas, não as vozes grossas das máquinas, mas vozes leves, cantarolantes crianças. Havia um menino que costumava vir, chamado Leo. Ele construía barquinhos de casca de árvore e os lançava nas corredeiras, correndo pela margem e torcendo para que seu barco vencesse a corrida imaginária. Ágil, então, fazia o trajeto mais emocionante possível, com redemoinhos e saltos, só para ver o menino rir. Leo cresceu e parou de vir. Mas naquele seu estado de quietude desesperadora, Ágil fez um esforço monumental. Em vez de tentar correr, tentou relembrar. Concentrou toda a sua vontade residual, toda a memória da alegria daquela criança e fez algo que um riacho nunca faz. Ficou completamente parado. E na superfície espelhada e imóvel que se formou, ele começou a refletir. Não refletiu o céu ou as árvores, refletiu memórias. A superfície da água tornou-se um cinemático prateado. Imagens do passado cintilaram. A dança das libélulas sobre as espumas, o beijo rápido do beija-flor, a pata cuidadosa do cervo, os barquinhos de casca de árvore de Leo. Cada memória era um fragmento de movimento, de vida. O lodo no fundo começou a se agitar, não pela corrente, mas por uma energia nostálgica que pulsava da própria água. Foi então que Leo, agora um jovem homem, voltou. Trouxe sua pequena filha pela primeira vez. Aqui, neste riacho, eu brincava, disse ele, com uma ponta de tristeza, mas ele parece doente. A menina, de mãos dadas com o pai, olhou para a água parada e turva.
Em vez de desprezo, sentiu uma enorme pena. Sem medo, ajoelhou-se na margem e, com as mãos em concha, mergulhou-as na água morna. E fez o que toda criança faz instintivamente com água parada. Começou a agitar, a criar pequenos círculos e ondulações. Um movimento, foi um toque minúsculo, mas foi a centelha. A agitação da menina interferiu com as memórias refletidas na superfície, misturando-as, colocando-as em movimento. A imagem do barquinho de casca se fundiu com o salto da lontra e o zumbido da libélula. E, de dentro do lodo, Ágil sentiu um eco. Não era o chamado da montanha que estava bloqueado, era um chamado mais antigo ainda, o chamado do próprio destino. O destino de um rio não é apenas descer, é conectar, é refletir, é carregar histórias. Com um suspiro que foi um tremor por toda a sua extensão a Jael-Antandu. Ele não precisava relembrar a corrida, ele precisava redefinir a corrida, usando a energia das memórias revividas e o movimento gentil iniciado pela criança. Ele não tentou empurrar a água, ele começou a reorganizá-la. As pedras, cobertas de lodo, foram lentamente desobstruídas pelo vai e vem das novas ondulações. As folhas apodrecidas foram carregadas para as margens, onde se tornaria um novo solo. A água, ao se mover mesmo que levemente, voltou a se oxigenar, a ficar fresca. E então, ele começou a correr, não como antes. Num sorriso despreocupado montanha abaixo, mas em uma corrente consciente mais lenta e profunda. Uma corrente que não nascia apenas da gravidade, mas do desejo de carregar não apenas água, mas as imagens refletidas das nuvens, os segredos das raízes, o eco dos risos das crianças. Elsei tornou o riacho das memórias refletidas. Leo e sua filha viram a transformação com assombro. A água clareou Ganha abriu-o e um novo som mais grave e sábio preencheu a floresta. A vida voltou de uma maneira diferente, mas voltou. Ágil nunca mais correu com a fúria desembestada de outrora. Ele flui com a paciência e a profundidade de quem carrega um universo dentro de si. Aprendera que, às vezes, esquecer o caminho conhecido é a única maneira de descobrir que o verdadeiro curso não está lá fora, na inclinação da terra, mas aqui dentro, na força das histórias que nos fazem seguir em frente. A notícia do renascimento do riacho correu mais rápido que sua própria corrente. Não pelas vozes dos homens, mas pelas raízes entrelaçadas das árvores, pelo zigue-zague das formigas cortadeiras, pelo vento que sussurrava nas copas. A floresta inteira respirou aliviada, mas também curiosa. O som que vinha de Ágil agora era diferente. Não era mais a risada cristalina de antes. Era uma melodia mais grave, uma canção de fundo que parecia contar histórias em camadas. A lontra, sua antiga companheira, foi a primeira a se aventurar de volta. Ela deslizou para dentro da água e sentiu imediatamente a diferença. A água acariciava sua pele de uma nova maneira. Em vez de empurelar a brincalhona ladeira abaixo, ela a envolvia, convidando-a a flutuar e a observar. Quando a lontra mergulhou, abrindo os olhos na correnteza, teve um sobressalto. Por um instante, não viu pedras ou peixes. Viu a imagem de si mesma, mais jovem, brincando com seus filhotes em uma enseada que já não existia. A memória estava ali, fluindo com a água
vívida e suave. Ela saiu da água ofegante não de cansaço, mas do emocal. Os salgueiros, cujas folhas murchas haviam caído no período da estagnação, sentiram a nova energia na umidade das raízes. Brotos tenros e prateados começaram a surgir, não apenas verdes, mas com um leve brilho perolado, como se refletissem a própria essência do riacho. À noite, quando a lua cheia se aninhava no colo do vale, seus galhos balançavam em um ritmo lento, desenhando sombras que pareciam escritas aquáticas no chão da floresta. O grande mistério, porém, estava nas propriedades da água. Os animais que bebiam dela, menos os veados tímidos, os pássaros cantantes, não saciavam apenas a sede física, relatavam de formas inexplicáveis uma sensação de lembrança. Um esquilo velho de pelos grisalhos bebeu e passou a tarde revirando o chão freneticamente, não por uma noz, mas por uma lembrança enterrada do primeiro beijo de sua parceira há muitos verões. Um rouxinol, após se banhar em uma poça tranquila à margem, cantou uma canção que seu avô ensinara. Uma melodia que ele mesmo julgara esquecida. O riacho não carregava apenas água, carregava ecos de experiência. Tornara-se um espelho líquido do passado da floresta. Isso não passou despercebido por Leo. Ele voltava frequentemente com a filha, Mara, que agora considerava o riacho seu lugar mais precioso. Leo, um carpinteiro de mãos calejadas e coração sensível, começou a notar padrões. A água que ele coletava em uma jarra de barro, se deixada sob a luz do entardecer, parece formar figuras fugidias em sua superfície, o vulto de um cervo majestoso, o contorno da montanha antes da grande barragem. Uma vez, Mara, chorando por um pássaro de estimação que falecera, molhou os dedos na água e, ao secá-los no rosto, parou de chorar. Ele está bem, papai, disse, com uma serenidade estranha. Está voando no lugar onde o sol nunca se põe. Leo começou a entender. O riacho, ao esquecer como correr da maneira antiga, aprendera a correr para dentro. Ele não buscava mais apenas o mar, ele buscava a essência de tudo que tocava. Sua corrente era agora uma corrente de consciência, um arquivo vivo. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.